Oi, então chegamos aqui para falar das emoções autênticas para as crianças, de como nós podemos mostrar para as crianças, como nós podemos apresentar para as nossas crianças o que são as emoções. De fato, quando nós crescemos, nós temos mais confusão sobre como nós nos sentimos diante das coisas. Mas com a criança é mais fácil, é mais simples, porque a criança entende aquilo que ela está vivendo. Por que então eu chamei no começo do vídeo de emoção autêntica? Porque antes de você ter um sentimento que é o resultado da emoção que você viveu, ou seja, é aquilo que fica, então o sentimento é o resultado da emoção que você viveu, é aquilo que fica. Vem a emoção, que é a primeira reação às coisas que vão chegar para você, aos eventos que vão chegar para você. Então, eu vou contar para você quais são essas emoções autênticas. O Eric Berne, que é o pai da análise transacional, ele vai dizer que são 5: amor, alegria, tristeza, raiva e medo. E alguns outros autores vai acrescentar ainda o nojo e outros a surpresa. O nojo e a surpresa mais usado para as crianças mesmo, porque a criança que está se descobrindo, ela vai ter essa emoção do nojo com algumas comidas, com algum lugar sujo, com areia, situações em que ela ainda não se conectou. E a surpresa com eventos que realmente ela não esperava, né? Então, alguns autores trazem também para a emoção autêntica a surpresa e o nojo. Mas as principais são as 5 que o Eric Berne fala na análise transacional: amor, alegria, medo, tristeza e raiva. E como que eu apresento essas emoções para as crianças? Bom, primeiro eu vou dizendo para a criança aquilo que eu estou sentindo enquanto emoção autêntica. Eu adulta. Por exemplo, eu digo para o meu filho: filho, eu fiquei com medo quando o fogo chegou próximo de mim, o fogo do fogão. E sabe por que eu fiquei com medo? Porque eu não esperava que ficasse quente ali. Quando você sente medo? Então, primeiro eu conto pro meu filho o que eu senti e por que eu dei o nome de medo. E depois eu pergunto pro meu filho: quando você tem medo? Você tem medo quando? Para que ele possa pensar sobre o que é o medo que eu senti, o que é isso, né? E trazer para a memória dele essa emoção. E poder dizer: sinto medo quando estou no escuro. Esse é um ponto, é você convidar o seu filho a primeiro contar para ele quais são as emoções autênticas e depois levar para ele a pensar sobre isso. Então, você pode propor uma brincadeirinha com emojis, desenhe emojis e mostre para ele e fala: essas são as emoções. A mamãe vai te contar o que é cada emoção e como eu me sinto diante de cada emoção. Depois é a sua vez de me mostrar as suas emoções e me contar como você se sente. Então você pode fazer assim. Isso, claro, né, gente, depende muito da idade da criança, porque tem crianças mais maiorzinhas que vão entender melhor e tem crianças bebezinhas que vai ser necessário que você faça de outra forma e eu vou explicar também, tá bom? Então, primeiro ponto de partida pode ser esse para crianças maiorzinhas. Maiorzinhas quando, Ana? Quando já começa a te contar as coisas. Quando já começa a contar o que aconteceu na escola, com o tio, com o irmão, com o avô, com a vovó, com o papai. Quando já começa a te trazer as coisas, essa criança já sabe o que ela está sentindo. E mesmo que ela não sabe, ela vai conseguir te contar quando você der os exemplos para ela, tá bom? Então, apresentei a emoção, apresentei o meu exemplo e volto a pergunta para minha criança. Se algum professor estiver vendo o vídeo, né, volto a pergunta para o aluno. Isso, inclusive, é uma aula e tanto para o professor dar para o aluno, como reconhecer as nossas emoções autênticas. É uma aula e tanto. Então, depois que eu contei, eu peço para a criança contar. Se você estiver na sala de aula, você pode contar as emoções, dar os seus exemplos e depois pedir para a criança fazer uma apresentação. 5 vão falar de alegria, 5 vão falar de medo, 5 vão falar de tristeza. E quem quer falar de quê? Aí vai para
pro seu canto, ou levanta a mão, né? E depois traz na outra aula, quando você se sente, ou escreve. O professor pode usar da maneira que quiser, mas isso é muito bacana e muito rico para que a criança comece a ver essas emoções em casa, na escola, com os pais, com os coleguinhas, na igreja, em todos os lugares. Essa é uma forma. A outra forma, eu poder mostrar as emoções no desenho, e aí vai para a criança pequena, contar. Eu me sinto alegre quando eu tô com você, por exemplo, tá? Ou ela pode também mostrar as emoções e pedir para que a criança coloque a mão em qual emoção ela está sentindo agora. Então, por exemplo, a criança deu um grito e o pai não sabe. Você mostra as emoções e conta para a criança. A mamãe não sabe o que aconteceu. Então, a mamãe vai te mostrar quais são as emoções, o que fica aqui dentro do seu coração, e mostra a carinha. Essa é a alegria. Quando eu tô muito feliz, quando eu vejo você, eu fico alegre. Essa é a tristeza. Quando eu vejo você triste, eu fico triste. Essa é a raiva. A raiva, ela acontece quando alguma coisa que você não gostaria que acontecesse, aconteceu. Por exemplo, tirou o seu brinquedo. Por exemplo, a coberta que você estava cobrindo caiu no chão. A sua chupeta caiu, o seu mamá acabou. Então, você conta o que é as coisas e conta as emoções. E aí, depois, você apresenta as carinhas e pergunta para a criança: você chorou por qual emoção? E aí deixa ela te apresentar. E por que você se sentiu triste? Isso é tristeza? Por que você se sentiu triste? O que aconteceu? E deixa a criança te contar. Quando é bem bebezinho, gente, bem bebezinho é o quê? Eu falo, mas eu ainda não compreendo. Você já pode começar a ensinar, mostrando as carinhas, mas não pedir para a criança falar. Você ensina. À medida que vai crescendo, você vai perguntando qual foi a emoção. Para que isso vá ficando internalizado na criança, vai entrando para o subconsciente da criança e formando a identidade dela enquanto uma pessoa autêntica, que sabe o que sente, que domina o que sente, e que a partir desse domínio pode falar, reagir, manifestar diante de qualquer situação que ela venha a vivenciar no futuro, quando ela estiver maiorzinha ou mesmo na infância, tá? Muitos casos, por exemplo, de abusos, eles podem ser evitados a partir da emoção autêntica. Porque você pode dizer para a criança, se ela se sentir em perigo, ela pode fazer o quê? Ela pode correr, ela pode gritar, ela pode reagir. Então, você pode contar para a criança o que pode ser feito a partir dessa emoção. Porque a emoção autêntica, ela é uma reação do corpo. Ela é uma reação emocional e do corpo. Então, ela realmente vai sentir aquilo. Mas se os pais, se as autoridades, se os professores, se a igreja negligencia essas emoções, ela não vai entender quando estiver velha, quando estiver maiorzinha, e vai se tornar então uma emoção disfarce. Então, vamos explicar as emoções? O que é um amor? Amor, você vai explicar para a criança que é aquilo que é bem gostoso aqui dentro, que te traz uma vontade de continuar ali, é muito bom. Por exemplo, o meu abraço em você é muito amor. O meu abraço de mãe em você é muito amor. O que é alegria? Alegria é aquela sensação gostosa de como se você tivesse ganhado um sorvete. É uma alegria. Medo é uma reação onde a gente paralisa, porque a gente quer evitar que aconteça alguma coisa. É uma reação de proteção. Por exemplo, você viu um bichinho, você reagiu, você voltou para trás, ou saiu correndo, ou gritou, porque você quis se proteger. Medo, alegria, raiva, amor. O que mais? Tristeza. Tristeza é quando acontece alguma coisa que te faz ficar bem no seu cantinho. Alguma coisa que você não queria que acontecesse. Por exemplo, a mamãe foi trabalhar
e você está acostumado a ficar com a mamãe. Então você queria a companhia da mamãe e aí aconteceu algo que você não queria. A mamãe foi trabalhar. Conta então as emoções e aí vai falando sobre isso. Quando a gente tá triste, a gente chora. Quando a gente tá com raiva, a gente pode chorar também. Quando a gente tem medo, a gente chora também. Mas o choro não é só de tristeza. A gente pode chorar de alegria. A gente pode chorar de surpresa. Ganhei um presente, meu Deus, que surpresa. A gente pode chorar de nojo porque a gente não sabe como falar e encostou em alguma coisa que não tá feliz ou tá cheio, né? Fez o número 2 e tá ali e tá ruim. É por isso que é importante que a criança ela entenda quais são essas emoções. Por isso que é importante que nós adultos possamos falar sobre essas emoções com a criança. E existe então um último exercício que esse não é menos importante, talvez ele é o mais valioso, que é os pais começarem a perguntar para a criança. O pai começa então a perguntar para a criança: isso que aconteceu foi sobre qual emoção? Isso que aconteceu com você é alegria, tristeza, raiva, medo ou amor? Ou nojo ou surpresa? Se for algo que está vendo ela chorar muito, você já pode direcionar. Você está triste? Ou você está com raiva? Ou você está com medo? Ou você pode perguntar também: o que aconteceu? E a criança falar: eu estou com raiva porque eu não ganhei o doce do meu pai. Por que você não ganhou o doce do seu pai? É algo que te deixou nervoso ou é algo que te deixou triste? Qual é a emoção? O que você está sentindo aqui dentro? Convide essa pessoa a ir entendendo as emoções dela para que ela possa saber também falar sobre como ela se sente. É isso, gente. Eu espero que tenha entendido. Ficou extenso. Se quiserem falar um pouco mais, se quiserem entender um pouco mais, podem me procurar, me chamarem no privado ou deixar um comentário. Compartilhe com pais, com professores, com pessoas de autoridade que cuidam de crianças, porque é muito importante a gente trabalhar o compreender, a compreensão dessas emoções para a criança desde pequena, para que ela não se perca depois na fase adulta. E outra dica que eu quero deixar para vocês, pais e autoridades. Muitas vezes, por conta do dia a dia, por conta de problemas que os adultos vivenciam, por conta de muita demanda e falta de tempo, os pais eles evitam que a criança fale sobre emoção. Se, por exemplo, a criança grita, o pai fala: não grita. Se, por exemplo, a criança chora, o pai fala: para de chorar, engole o choro. Isso é prejudicial. Porque se a criança não entende essa emoção e ela é impedida de senti-la, depois ela não consegue trazer de volta. E essa emoção vai virar uma emoção disfarce, porque ela não vai saber como lidar com isso. E o que é uma emoção disfarce? É quando eu me torno alguém forte porque eu não consegui ser fraca, porque me mandaram ser forte. Ou seja, eu confundo a força com a falta de coragem de ser fraco. Entende? Então eu coloco uma emoção para disfarçar a emoção real que eu tô sentindo. Eu fico às vezes grossa porque na verdade eu não pude chorar. Então, por eu não poder chorar, eu tive que ser grossa, nervosa. E na verdade eu estou com raiva por eu não poder mostrar a emoção que eu sinto. Emoções disfarces. Isso acontece no adulto, né? Por quê? Porque o adulto é uma criança que um dia não pôde manifestar aquilo que estava sentindo. É isso. Se a sua criança estiver chorando muito, estiver muito nervosa, estiver com muito medo, e isso for demais, meu convite é para que você leve ela para terapia. A terapia é um convite de autocuidado e autoconhecimento. Não tem idade para isso. Ela vale para crianças, inclusive pequenininhas. Então, o meu convite para você, autoridade, pai, mãe, avó, babá, que esteja anotando isso, que possa passar para quem é o responsável legal dessa criança e convidá-lo a trazer essa criança para a psicoterapia. Beijão, espero que gostem.